Olá, boa noite. Espero que você esteja bem. Vocês estão bem? Está tudo bem com vocês? Não me conhece, é normal. Se é a primeira vez que você cai nessa tela, então fica até ao final. Porque hoje vamos falar aqui sobre algumas coisas, porque de facto há males que vêm por bem. Eu não sabia que há males que vêm por bem. Não sabia que existem coisas que acontecem na nossa vida e que elas vêm por bem. Então ficou curioso? Fica até ao final desse vídeo. Você está com a Marta Pinto. Este canal chama-se Cristão Bem Resolvido. É um canal que tem conteúdos aleatórios de origem cristã. Nós aqui fazemos um pouquinho de tudo. Pregamos a palavra, refutamos algumas heresias, falamos sobre as heresias dos falsos profetas, sempre na ordem da ética, do respeito, não fugindo ali da prática da palavra de Deus. Então, não quer ser enganado, fique aqui nesse canal. Gente, aqueles que continuam a assistir os meus vídeos sem se inscrever, irmão, tem amnésia? Por favor, irmão, se inscreva nesse canal aí. Não se esqueça de deixar o seu like, também é muito importante. Porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E afinal de contas, isso não te cobra nada, é gratuito. Então está à espera do quê para abençoar a minha vida? Deixe aí o seu like, tá bom? Irmã Marta, mas por que você grava vídeos tão tarde? Irmão, minha vida mudou. Porque há males que vêm por bem. É verdade. Sabia disso. Há males que vêm por bem. E eu estou aqui para vos contar um story time. Para quem não sabe o que significa em inglês, é o tempo da história. Histórias de testemunhos edificantes. Experiências minhas, histórias minhas para edificar a tua vida. E é por isso que eu aqui estou. À 1h, olha o que eu não faço por vocês. Olha o que eu não faço por vocês. Gente, de pijama, tá? Olha, essa sou eu. Não gostou? Não posso fazer nada. Tenho de vez em quando umas maquiagenzinhas, mas eu não tenho tido tempo nenhum. A minha vida deu uma volta de 260 graus e você já vai entender porquê. Você também devia assistir os vídeos anteriores. Lá tem uma notificaçãozinha de uma notícia aí que eu dei aos meus inscritos sobre uma mudança aí radical na minha vida, um período que nós estamos a viver. Mas vamos lá, vamos continuar, não vamos chega de papo, porque o povo gosta de comida pronta de micro-ondas. Não, hoje estamos a viver um tempo que os vídeos já têm que sair diretamente do assunto. O povo não sabe esperar. O povo não gosta de esperar. Eu também não gosto, mas pronto. Isto também não interessa nada. Há males que vêm por bem, não sabia? Há males que vêm por bem. Nunca ouvi falar desse ditado. Pois então, é um ditado bíblico. Eu já te vou dar a referência bíblica. Nunca falta base bíblica neste canal. Tudo o que eu falo aqui tem que ter respaldo bíblico, tá bom? Então vamos para o story time, porque eu tenho algumas coisas aqui para vos contar. Quantas e quantas pessoas nos dias de hoje têm obstáculos na sua vida, têm muralhas na sua vida, não é? E não têm capacidade, se acovardam e não têm capacidade de romper com essas muralhas. Sabe, às vezes nós estamos numa ponte e temos uma muralha à nossa frente que impede o nosso caminho. E nós às vezes temos que ter a confiança em Deus e temos que arrebentar com essa muralha, dar um murro, remover tudo para continuar o caminho, porque Deus nos cria, nos dá um caminho da salvação, um caminho bom, estreito, mas ele é bom. Pode ter ali umas muralhazinhas, mas as muralhas não fazem parte do caminho que Deus nos deu. As muralhas somos nós. Os bloqueios da nossa mente criam muralhas no meio do caminho. Está a entender? E outra coisa. Para andar no caminho, você tem que estar no caminho. Não é à beira do caminho, não. Não leva lixo de ninguém, não. Na beira do caminho, você leva lixeira. Sabe aqueles carros que passam numa estrada? Se você está à beira do caminho, você vai saber aquelas pessoas que não têm civismo e mandam lixo para cima de você? Ande no caminho, tá? O caminho tem que ser direito no caminho. Não é à beira do caminho, não. Vamos continuar. Então, eu particularmente, tinha uma muralha na minha vida.
um obstáculo e vocês não vão acreditar. E você vai me dizer assim, irmã Marta, eu já sei que você vai dizer isso. E todo mundo fala isso. Mas você vai dizer assim, irmã Marta, eu não acredito. Irmã Marta, como é que é possível você ter esse bloqueio na tua mente? Irmãos, por muitos anos na minha vida, eu tinha um bloqueio terrível de medo de tirar a carta de condução. É isso mesmo que você ouviu. Mas pensa no bloqueio. Eu achava que não era para mim. Disse, não. Eu não tinha medo de conduzir, eu não sabia conduzir, mas já tinha experimentado, né? Não me venha dizer que ninguém, não. Peraí. Tem algumas pessoas aí. Não, calma. Você nunca experimentou pegar num volante? Não estou a dizer na estrada. Mas aí naqueles estacionamentos, né? A gente às vezes gosta de dar ali. Até com os nossos filhos, a gente mete-os no colo. Eu experimentei isso em pequenininha no colo do meu pai. Então não venha dizer que nunca pegou num volante. Se não pegou, parabéns para si. Você está no nível de santidade aí. Está perfeito. Se mantém como você está. Adiante. Eu tinha esse bloqueio na minha vida, irmãos. Eu achava que não ia conseguir tirar a carta. Era um bloqueio, era uma coisa que eu tinha dificuldade. Por quê? Por causa da boca, da língua dos outros. As pessoas faziam, eu não sei, elas até podiam estar a falar a verdade. Mas a experiência que eu vivi foi completamente diferente. As pessoas diziam que tirar a carta era uma coisa muito difícil, que era uma coisa chata, uma seca. Isso eu acredito que sim. Mas que era uma coisa muito... Ai, eles são muito traiçoeiros. Ai, meu Deus, é muito difícil. Ai, eu tive que pagar por fora, porque se eu não pagasse por fora, eu estava frito da minha vida. E eu pensei assim, não, peraí, para pagar por fora, nunca vou fazer isso, porque é contra os meus princípios, a minha característica de pessoa, e contra a minha filosofia, personalidade, caráter, não vou fazer, sou cristã. Com todo o respeito aí a alguns aí que pagaram, tenho nada a ver com isso, eu respeito, tá? Mas eu nunca senti paz nisso. Então eu ficava aqui, na corda bamba. Até que um dia, não é? Eu tenho 3 filhos, e até que um dia o meu esposo, ele trabalha em casa, a partir de casa, não é numa empresa inglesa, ele não trabalha numa empresa aqui em Portugal. Eu comecei a ver que isso estava a ser prejudiciável para o meu marido, porque era ele que ia levar as crianças. Eu ia com ele, mas era ele que conduzia, e tanto eu como ele estávamos cansados. E eu poderia ajudá-lo mais nesse aspecto. Ele andou aí uma vida de um vai e vem. E eu comecei a sentir-me incomodada com isso. Principalmente na altura que os meus filhos começaram a comer em casa, porque eles cismaram com a comida da escola. Graças a Deus têm uma mãe disponível para eles, não é? E então nós passámos a ir pescá-los à hora do almoço. Então nós íamos nada mais, nada menos do que 8 vezes por dia à escola. E, vamos lá, não era eu que ia à hora do almoço, era o meu marido que fazia isto. Eu ia só de manhã levá-los e o meu marido tratava da outra situação. E eu ficava a fazer as outras coisas, que também a minha vida não era uma vida parada, era uma vida bastante... Fazia as minhas tarefas, as minhas coisas todas que eu tinha que fazer. Mas aquilo incomodava-me. Até que o Espírito Santo um dia falou, não, você vai ter essa carta e você vai passar. Calei a minha boca, dei um murro na mesa, olhei para os meus filhos e disse assim, não, isso vai acabar. Não é pela minha força, mas é por Deus. Deus vai me dar uma estratégia e eu vou conseguir ter. Eu tenho que crer naquilo que Deus me prometeu. Isto estamos a falar de há mais de 8 meses atrás. Olhem como é que Deus trabalha. Porque tu tinha um propósito eu ter essa carta hoje. Eu estou aqui para passar um testemunho. Um story time que é um testemunho. Para a edificação da tua vida. Quem sabe você tenha barreiras. Quem sabe você tenha situações na tua vida e você acha que não consegue. Será que isso só acontece só comigo? Ai, Marta, mas como é possível? Você tem cara de quem tem carta. Ué, mas eu também eu tenho cara de carro, é isso? Todo mundo fala isso, gente. Ai, Marta, mas você tem cara de quem tem carta de condução. Ué, mas eu tenho cara de volante, tenho cara de rodas. O que é que eu tenho cara de quê? Deixem nos comentários aí a minha cara, porque eu quero saber, né? Porque todo mundo, ai, não, mas você tem cara... Você não tem carta? Ué, mas você tem cara de quem tem carta de condução. Eu não tinha. Tá bom? E nunca me envergonhei de contar isso, porque era realmente um bloqueio. Eu dizia, não, eu tenho medo, eu tenho receio. Nunca escondi isso de ninguém também. Até que houve um dia que eu decidi realmente fazer, e assim foi. Inscrevi-me na escola de condução,
Eu já tinha tentado tirar uma vez e não tinha dado muito certo, porque já estava na Inglaterra e estava a tirar a carta aqui em Portugal. Fui exame uma vez e não passei. Por 4, eu tinha que errar 3, ou o que é. Mas eu nem levo isso em consideração porque eu estava fora do país, então eu não tinha condições de ir às aulas. Eu não ia às aulas, eu só estudava. Quando eu comecei a tirar, eu dei um murro na mesa e disse: basta, a partir de hoje eu vou começar a fazer as coisas da forma certa. Marrei, estudei. Todo mundo dizia que era difícil. Sempre aquela conversa: porque se não correr bem, a gente tem outra estratégia. Mas eu não queria outra estratégia, eu queria a estratégia genuína, a estratégia inegociável, que é: e conhecereis a verdade nos libertará. A palavra do Senhor condena quando a gente paga um valor a mais para conseguir alguma coisa. Com todo o respeito, tá bom? Se você fez isso no teu passado, se você se arrependeu, glória a Deus. Mas eu não sentia paz. Eu, como cristã, não sentia paz. Eu queria tirar essa carta por minha autonomia. Já que eu ia fazer o esforço, então ia ser por mim própria. E se para si isso não é uma dificuldade, para mim era. Quem sabe, de repente, você tem dificuldades que para mim não são dificuldades. Então, todos nós, o ser humano é assim, a nossa mente é toda diferente. E nós temos que respeitar realmente as diferenças uns dos outros e saber lidar com essas diferenças, respeitá-las e motivar as pessoas a conseguir ultrapassar e quebrar essas barreiras, esses obstáculos. É por isso que eu estou aqui a dar esse testemunho e também vou-te explicar o porquê que Deus começou a me incomodar. Porque tudo tem um propósito e há males que vêm por bem. Concorda comigo até aqui? Já dou a base bíblica. Tenha um pouquinho mais de paciência que o povo gosta da comidinha do micro-ondas feita já. Papinha feita. Tá bom? Eu não sou micro-ondas. Também tem cara de micro-ondas? Não, não é? Então vamos lá. Eu inscrevi-me na escola. Gente, não liguem, eu estou cansada. É 1 da manhã, é tarde. Porque estes são os horários que eu tenho disponíveis para gravar os vídeos, tá bom? Já vou explicar porquê. E o que é que aconteceu? Aconteceu que eu me inscrevi. Eu respondi a mais de 11.000 perguntas. Eu fazia exames todos os dias. Eu não fazia para aí 13, 14, 15 exames por dia. E eu só fui a exame realmente quando eu não estava a errar nenhuma. Então, para minha surpresa, ao contrário daquilo que eu achava, eu quando fui a exame eu passei. E eu fiquei muito feliz. E eu achava que o meu problema era o código. Mas não era, na verdade. Tem mais por aí. Passei o código, que bom! Agora a condução é muito mais fácil. Tem certeza? Você que tirou a carta de condução, o que é que foi mais difícil para ti? A condução ou o código? E eu achava que conduzia bem, tá? Eu achava que isto vai ser fácil. Eu vou conseguir. E aí, o pessoal que está ao nosso lado a examinar a gente? Queridos, não às vezes nem é o conduzir, mas é o facto de nós sabermos que temos ali alguém a nos examinar. Nós temos que ter uma estrutura emocional forte para ignorar e fazermos aquilo que aprendemos. Então, eu comecei as minhas aulas de condução e pensem no primeiro dia da minha aula de condução, estava a chover. Torrencialmente. Sim. Eu entrei no carro, isto vai ser lindo. E quando a instrutora perguntou-me, já uma vez conduziu? É assim, poucas vezes, só mesmo no estacionamento. Então pode avançar. Eu olhei para ela e eu meti a primeira lá, comecei. E não passava da segunda, né? Como devem calcular, o meu primeiro dia de aulas estava a chover a potes torrencialmente. Eu tinha que estar com aquelas coisas porque eu não via nada. E assim sucessivamente, eu concluí as minhas 30 aulas, já não me recordo bem. E eu já tinha pedido exame, praticamente porque estava muito atrasado. O IMT aqui está muito atrasado. Então, basicamente, quando eu comecei as aulas, eu tive 2, 3 aulas e já pedi exame para dar tempo, não é? Quando é de Deus, queridos, uma das coisas que vocês devem diagnosticar de primeira linha é: as datas batem todas certinhas. E eu tinha uma convicção, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo, mas da minha boca nunca foi liberada uma palavra destrutiva sobre a minha vitória. E tive uma prima minha que chegou ao pé de mim e disse assim: estás a tirar a carta, então deixa-me dizer uma coisa, Deus já te deu a vitória. Só uma coisa que Deus não pode fazer por ti, minha querida. Tu tens que ir lá buscá-la. Mas garantidamente a vitória é tu. Tu vais ter essa carta na mão. Eu recebi, disse obrigada, amém. Na hora, minha querida. É muito lindo, né? Mas quando são os momentos mais frágeis da nossa vida ali, aqueles momentos em que a gente pensa assim: não, isto aqui Deus não vai dar muito. Isto aqui
Sabem, isso não acontece com vocês, não? É só comigo? Tá bom. Mas nunca da minha boca saiu uma palavra destrutiva. Porque a palavra do Senhor nos diz: nossa boca, ela pode ser bênção, pode sair palavras de vida ou de morte. Concorda comigo? Então, o que é que eu fiz? Chegou o dia do meu exame. Eu estava extremamente nervosa. Ao fim de 8 meses, tá? Não foi por minha autorrecriação. Eu poderia ter sido muito mais rápida, mas as aulas de condução realmente demoram mais tempo, não é? Nós temos que fazer aquelas aulas todas e acho muito bem, porque há pessoas que realmente não fazem as aulas todas e depois não... Enfim, é importante fazer. Eu fui e, gente, eu só ouvia falar mal dos instrutores, era uma coisa, um terror, meu Deus, e pensei, ok, agora eu vou, quando for a minha vez, eu não vou ser a primeira, eu quero ver como é que funciona. Eram 4 colegas, foram 2 numa hora e foram outros 2 noutra. Nós fomos os 2 primeiros, foi um colega o primeiro e a seguir fui eu. O instrutor estava lá ao meu lado, o meu instrutor da minha escola de condução, o colega à frente e o examinador do lado do banco da frente. O examinador entrou no carro, literalmente, e disse assim: muito boa tarde, eu sou o fulano X e eu não estou aqui para reprovar ninguém. Assim, uma coisa... Gente, mas ele não é daqueles palhaços, né? Ele não fez figura de palhaço, não, tá? Ele estava sério. Mas ele falou assim: eu não estou aqui para reprovar ninguém. Eu estou aqui para examinar aquilo que vocês aprenderam na escola e eu quero saber se vocês têm uma condução defensiva a ponto realmente de saberem o que é que pode acontecer na estrada e realmente vocês terem a vossa segurança e não colocarem em perigo de outras pessoas. E ele falou um monte de coisas e o meu colega avançou e chegou a minha vez. Ele fez a ida para um lado e eu fiz a vinda para o centro de exames. Quando chegou a minha vez, eu estava super calma, não é? Aparentemente, ele: olá, como está? Tudo bem? Lá, está tudo. Então, está calminha? E eu: estou bem. Ok, lembra-se de alguma coisa do que eu falei ali do seu colega? Eu disse: sim, lembro perfeitamente, expliquei tudo e tal, disse-lhe todas as coisas, mostrei muita confiança, porque não vá fazer um exame de condução a tremer, tá? Eu sei que é difícil, mas toma um chazinho de camomila, procura relaxar, não sei, medita na palavra de Deus, vai orar muito, tá? A única coisa que eu dizia na minha mente era: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tal e qual como a minha prima, aconteceu também com ela. Deu-me essas palavras e eu comecei a declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu disse: então pode arrancar. Quando eu arranquei o carro estava num estacionamento muito apertado. E supostamente nós não podemos pisar em passeio nenhum. Mas ele sabia que o carro estava... O meu colega tinha deixado o carro estacionado e era impossível sair dali sem pisar no passeio. E não era um passeio alto, tá? Não é daqueles passeios que a gente se senta assim, não. Era um passeio raso. Tipo, é uma coisinha tipo... Não sei explicar, mas é um passeio muito raso. Quando eu senti assim muito de leve, uma lombazinha, a primeira palavra que eu disse assim foi: já fostes. Já fostes. O examinador ouviu aquilo, não falou mais nada, disse assim: o que é que está a fazer? E eu olhei para ele e disse: pode avançar. Porquê é que está a dizer isso? Eu mandei a sair do carro. E eu: não, senhor instrutor. Então pode avançar. Eu avancei, fiz tudo, o estacionamento ali perfeito, tudo tranquilo. Quando ele me manda parar o carro, no centro de inspeções, pergunta-me assim: o que é que você acha que correu mal nesse exame? Quando ele me pergunta isso, eu comecei a tremer. Aí, mas sem me desmanchar, disse: não, na verdade, eu não deveria... Tem ali uma conversa, né? Oratória, ali, tipo... Sr. instrutor, eu sei perfeitamente que o senhor tem uma grande responsabilidade na sua mão e com certeza que isso são coisas de muita responsabilidade. Evidentemente que eu quebrei ali uma regra de subir o passeio e, claro, poderia estar reprovada por causa disso, evidentemente, e tal, não sei o quê. Ele disse assim: o passeio é o de menos,
Você estava, o estacionamento estava realmente de uma forma muito, como é que se diz, muito apertada, não tinha hipótese, dou de barato, está aprovada. E fechou a porta. Quando ele fechou a porta, eu desatei a chorar. Eu chorei tanto. Os meus colegas, tu chumaste? Não, eu passei. Comecei a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. Aí foi o dia da minha vitória. Nunca mais vou esquecer. Foi assim, lindo. Eu liguei logo para o meu esposo. Passei. Ele ficou todo contente. E foi assim, o homem foi uma bênção. O homem podia me ter reprovado. Nós passámos todos, os 4. Passámos todos, mesmo, tá? E eu fiquei tão feliz porque eu passei por minha autorrecriação. Eu não paguei nada por fora. Volto a dizer, eu não tenho nada contra a quem o fez, tá? Mas eu, como cristã, não aprovo. Isso não concordo, mas respeito a tua opinião. Aí eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eles até foram buscar um café para me pôr mais agitada ainda, né? Mas eu precisava de um café naquele mês. A chorar toda feliz, a ver realmente aquilo que Deus tinha prometido na minha vida tinha-se cumprido. E eu fiquei muito maravilhada. Entretanto, o meu esposo vai-me buscar à escola de condução e eu já fui a conduzir para casa, toda contente. Ele lá me deu confiança. Eu perguntei se ele tinha a certeza da salvação, porque só para quem tem certeza da salvação pode entrar no carro comigo. Caso contrário, meu filho, tenha cuidado. Eu brinco muito assim. E isto, nesse dia nós fomos jantar fora, fomos comemorar, estávamos felizes da vida. Até que, passado 2 dias, o pior acontece. Há males que vêm por bem. Eu falei desde o início do vídeo, há males que vêm por bem. Não acredita? Deus é um Deus perfeito nos seus planos e naquilo que Ele nos ordena a fazer. Eu fui bem sucedida por conta da minha obediência e não me deixar cair na tentação. Eu poderia ter pago para passar. Eu recebi propostas para o fazer e eu recusei todas. Esse é o primeiro ponto, obediência, confiança e fé. E no momento, passado 2 dias, o meu esposo, nós estamos a construir uma casa, já disse isto aqui várias vezes, e o meu esposo estava na obra, ele foi lá confirmar algumas coisas na obra e subiu. A casa tem tem o rechão, primeiro e terceiro andar. O terceiro andar é o terraço. Então ele estava a descer do terraço para o primeiro andar e tinha uma escada lá de madeira e ela não estava bem fixada. Ok, essa escada não estava, já estava a balançar, o pessoal já estava a dizer que a escada não estava muito segura. E o meu marido caiu literalmente da escada. Foi uma distância sensivelmente 3 metros. Foi um grande livramento ao fim de 2 dias de eu ter a minha carta de condução. Acontece que ele partiu um tornozelo de uma perna e um joelho de outra. Foram fraturas muito graves. Não fez nada na cabeça, não teve nenhum ferimento na cabeça. Deus guardou o anjo simplesmente pegou na cabeça do meu marido e não permitiu que a cabeça batesse no chão. Literalmente isso. Se isso acontecesse, queridos, hoje eu estaria aqui a falar com vocês de uma outra forma. 2 dias depois de ter a minha carta de condução, eu tenho 3 filhos. 3. Queridos, a nossa vida é extremamente agitada. É escola, é trabalho, é uma coisa assim. Imagina se eu não tivesse a carta nessa altura. E olha o desafio. Deus quis que eu tirasse a carta, mas também quis que eu colocasse a mão na massa muito rapidamente. Ou seja, o meu marido infelizmente teve esse acidente. No início eu fiquei assim e não sabia bem ainda o que é que se passava. Ainda murmurei, ainda falei com ele, eu avisei, tu não tinhas nada que subir aquilo. Aquela coisa de mulher, né, que fala, né? Sempre fala, não suba ali aquilo, não vá subir ali. Pelo amor de Deus, você pode cair, por favor, não faça isso. Até que um dia caiu, né? E realmente não teve a ver com a desobediência nem nada. Foi realmente a escada que não estava bem, entendeu? E ele caiu. E ficou ali internado, foi submetido a uma cirurgia. Bem, 3 cirurgias, na verdade. Onde hoje ele já está em casa, recuperado. A recuperação está a ser ótima. Mas e agora o processo?
Se eu não tivesse essa carta de condução, quem é que ia buscar os meus filhos? Eu ia incomodar os outros para o fazer? Você tem noção do que ter que ir para a escola de manhã? Tenho que levar os meus filhos de manhã, tenho que ir buscá-los à hora do almoço, tenho que levá-los à hora do almoço e tenho que ir buscá-los à tarde. E de uma ida para lá, 4 vezes a ir para a escola, sem contar ida e volta, né? Uma ida de manhã é uma ida e uma volta, 2. Depois uma ida à tarde para ir buscá-los à escola, uma ida e outra volta, 4. Depois levá-los à escola, uma ida e outra volta, 6. Depois buscá-los à escola, uma ida e outra volta, 8 vezes. Esta era a nossa vida. E a partir do momento em que eu tirei a carta, com 2 dias de carta de condução, eu tive que pegar no carro. Com medo ou sem medo, eu tive que avançar. E eu tive também, que essa não estava à espera, porque Deus é um Deus assim, né? Deus quando coloca a gente no devido lugar, diz, agora você vai para o Porto. Você vai ter que ir ao hospital. Queridos, não sei se vocês conhecem o Porto aqui em Portugal, mas o Porto é movimentado. Eu tive que simplesmente tomar muito chás de camomila para poder fazer essas viagens nas primeiras semanas em que eu tive que ir visitar o meu marido, ir buscar a criança da escola, colocar as crianças na casa da minha cunhada, porque ela tinha que ficar com eles. E tem sido uma bênção, me ajudaram muito nesta trajetória, até de forma surpreendente. Se eles um dia virem este vídeo, um beijinho para eles, para a minha cunhada e para o meu cunhado, que nos ajudaram bastante. E foi assim, Deus colocou-me a mão na massa, Deus entregou-me a massa para eu amassar. Eu tive que pegar no carro, tive que me desenrascar sozinha, com medo, sem medo, e pôr gasolina, sozinha. Ligava para o meu cunhado, mas qual é a gasolina que eu tenho que pôr? Eu perguntava para confirmar, né? Porque a mulher não sabe essas coisas, homens têm mais jeito para isso, mas eu cheio de coragem e ousadia. Eu sentia, eu olhava para o lado e disse, o anjo do Senhor está aqui, o anjo do Senhor vai me guardar, nunca vou bater nesse carro, em nome de Jesus. Eu punha louvores, enfim, o Senhor ali me protegeu. E porquê que isso aconteceu? Porquê que eu tive a minha vitória? Há males que vêm por bem. Havia coisas, Deus começou a tratar várias áreas na minha vida e na vida do meu marido. Com certeza que isto aconteceu por conta de Ele querer trabalhar áreas na nossa vida, porque Deus não nos dá, quando a gente pede a Deus para nos lapidar, para quebrar o vaso e para fazer um vaso novo, Deus te vai dar obstáculos, Deus te vai dar uns testes bem difíceis para você passar, Deus vai te visitar de forma até meio que assustadora, e você está pronto para isso? Eu já fiz um vídeo sobre visitas. As visitas aparecem, e você tem a tua casa em ordem? Está tudo arrumadinho? Será que você é tão perfeito assim? Será que você está tanto em santidade assim? Eu fui muito bem sucedida, graças a Deus, mas foi plano de Deus. Porque se eu não tivesse essa carta na minha mão, queridos, ao fim de 2 dias, o meu marido teve aquele acidente. Vocês não têm noção. Se eu não tivesse a carta e o carro na minha mão, eu estava frita. Como é que eu ia levar essas crianças da escola? Podia pedir ao primo. Como é que eu ia visitar o meu marido? Gente, é muito complicado. Uma vida é muito corrida. Então Deus é bom. Deus é maravilhoso. E tudo é pela graça. Não é porque eu sou menos pecadora. Todos nós somos pecadores. Mas a palavra do Senhor, eu não vou terminar aqui, só ler aqui um versículo para vocês. Um versículo que está em Romanos 28. Romanos 8, 28 está escrito assim. Vocês conhecem esse versículo, mas isso é justamente o respaldo do tema dessa mensagem, que há males que vêm por bem. Porque assim está escrito em Romanos 8, 28. Sabemos, olha só, vou até ler até do 27 ao 28, tá bom? E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Se sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todos nós temos um propósito. Para todas as coisas que acontecem na nossa vida, Deus é um Deus que é pela graça. É pela graça. É pela misericórdia de Deus. E eu louvo a Deus, porque Ele sempre me ajudou e nunca me desamparou. Então, que esse testemunho possa edificar a tua vida.
Eu tinha momentos na minha vida, hoje em dia, eu sou mãe, eu sou pai. Agora eu tenho pai aqui, mas eu fui mãe, eu fui pai durante mais de um mês. Eu perdi outra coisa que Deus fez comigo, queridos. Eu perdi 12 quilos. Um dos meus objetivos, Deus colocou-me assim num carrinho. Ele colocou-me no carro e disse assim: agora você vai fazer aquilo que você tinha em mente, mas não tinha coragem de fazer. Começa pela carta e assim agora você vai perder peso também. Ou seja, eu perdi 12 quilos em sensivelmente um mês e meio. Glória a Deus. Porque eu vou continuar. Porque era um dos meus objetivos. Eu estava muito inchadinha. E continuo. Mas vamos continuar. Com punho, com força, com garra, com atitude e com fé. Todos nós conseguimos. Se eu consegui, você também consegue. Se eu conseguir vencer esses obstáculos na minha vida, você também vai conseguir. Tá bom? E há um tempo determinado para todas as coisas, isso também é um facto. Mas 12 quilos, queridos. Claro que eu tenho feito por isso, eu tenho comido coisas mais saudáveis. Mas eu quero te dizer, e comprei já até uma máquina para fazer aqui em casa exercício. Mas veja, o meu esposo também estava bem gordinho, perdeu muito peso. Está a recuperar bem, já fez 3 cirurgias, está em casa. Mas antes disso, eu fui mãe, eu fui pai. Eu tinha que dar atenção aos meus filhos, eu tinha que levar os meus filhos à escola, eu tinha que cuidar deles, tinha que fazer almoço, tinha que fazer jantar, eu tinha que lavar roupas, eu tinha que lavar banheiros, eu fiz tudo, eu não contratei ninguém. E quando o meu esposo veio para casa, porque ele teve alguns momentos, algumas intervenções entre as cirurgias, ele vinha para casa, para aguardar a cirurgia cá em casa, eu dava-lhe banho, eu mudava fraldas. Isso é casamento. Isso é casamento. Tem gente que acha que o casamento vai lá fazer a aliança, né? Vai lá fazer promete amar e respeitar na alegria, na sua tristeza, na doença, até que a morte dos pais. Desculpem aqui o termo. Eram 5 bundas para limpar. Marido, filho 1, filho 2, filho 3 e Maggie, né? Porque Maggie também conta. Olha o tratamento de Deus na minha vida. Anda, vamos lá. Cada um no seu quadrado. Dar banhos na cama. Dar injeções. Eu fui enfermeira, fisioterapeuta. Eu faço fisioterapia com elas me ensinaram. Querido, está a ser assim uma maravilha. Só está a acrescentar na minha vida. Quando nós temos a graça de Deus na nossa vida, nós conseguimos ultrapassar todas essas coisas com muita força. E por isso eu quero te dizer, se você está a passar por uma fase na tua vida menos boa, eu quero te encorajar a olhar para essa fase e tirar as coisas positivas. Porque tem gente muito negativa. Olhe para as coisas de uma maneira positiva. Olhe para as coisas de uma forma construtiva. Eu estou a passar por isto, mas eu vou melhorar. Eu estou deitado numa cama, mas amanhã o meu esposo está acamado. Agora já vem numa cadeira de rodas para a sala. Agora ele já consegue tomar banho no duche. Numa cadeira também. Vai chegar um momento ele vai acabar a andar de canadianas. E todas as coisas contribuem para o nosso bem, para o nosso crescimento. Para o nosso crescimento espiritual, emocional e físico. Nós precisamos entender que a todo momento nós estamos a ser lapidados. Em todo momento Deus nos dá fichas para nós sermos aprovados. Então, o desafio que eu tenho para si no final deste vídeo, agora, nesse momento, é que você se prepare, porque a qualquer momento você pode receber uma visita. A qualquer momento você também tem um teste com o tema. Com esse tema que você viu aí nessa mensagem, nesse vídeo. Não é? Há males que vêm por bem. O teste, há males que vêm por bem. E se você vai olhar para o teste e vai dizer assim, o que é que vou enfrentar por aí? Quando Deus diz, no mundo 3 aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Era levar o meu filho para o karaté. Gente, olha assim, era tanta coisa que vocês não têm noção. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo edifica a tua vida. E já são menos 10 minutos do vídeo anterior. Eu vou melhorar, eu prometo. Tá bom? Um grande beijinho para ti. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva, deixe o seu like. E ó, beijinhos.